E aí, pessoal, tudo bem? Bom, por causa dessas polêmicas do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, aí muita gente discutindo o VAR, sei lá o que, discutindo o impedimento e a regra do impedimento em si. Gente defendendo que a regra do impedimento deveria mudar, porque com o VAR não tem mais mesma linha, que a regra do impedimento deveria ser qualquer parte do corpo do atacante deixaria ele em posição legal se estiver na mesma linha de qualquer parte do corpo do defensor, e não a parte mais avançada, alguma coisa assim. E tem gente discutindo a própria existência da regra do impedimento, afinal de contas, para que criar uma regra tão complicada, porque ela existe, tá? Então vou falar sobre as duas coisas, sobre a existência da regra do impedimento e depois sobre como ela é, tá? Eu defendo a regra do impedimento, porque ela existe. A regra do impedimento é uma regra que realmente é complicada, mas ela é brilhante, ela é fundamental para manter o futebol como ele é. Né? Para manter com que o futebol sejam dois blocos, dois times que atuem coletivamente em busca de ganhar terreno, ganhar seu espaço no campo e avançando e eventualmente chegar ao gol. Tá? Por que ela existe? Se você pensar, na verdade, não é só no futebol que existe impedimento. Em praticamente todos os esportes que se joga, em que se joga num campo grande ali e espaçado, e que os times precisam chegar ao outro lado para fazer a sua pontuação, praticamente em todas elas existe alguma regra de impedimento, alguma forma de regular o quanto um time pode avançar. E isso vale no rugby, por exemplo. Então, no rugby, um jogador que recebe o passe, ele tem que estar atrás da linha da bola quando esse passe é dado. Se for com a mão, o passe tem que ser dado para trás. Se for com o pé, o passe até pode ser para frente, mas o jogador que tocar na bola, ele tem que estar atrás da linha da bola, né, quando ele recebe. Você não pode simplesmente deixar um jogador lá na frente e chutar para ele, né? Ele tem que também vir avançando, tanto que chutam isso muito pelo alto. No futebol americano, tem passe para frente, mas só um. No futebol americano e no futebol canadense, tem passe para frente, mas só um passe para frente por jogada. Porque o resto, o passe que se pode dar normalmente tem que ser para trás também, ainda um resquício do rugby. Então, quando você só pode dar o passe para trás, você está forçando um time a ficar mais compactado, porque seus jogadores têm que estar próximos de você. Você não pode ficar com um jogador muito lá na frente. No caso do futebol americano tem um wide receiver que vai lá, mas por causa de um passe na jogada. Você não pode fazer uma jogada construída ali com vários passes para frente, para avançar. Por que vocês fazem isso? Porque justamente para fazer com que os times fiquem mais em bloco e o avanço territorial seja algo mais valorizado. Se dependesse de simplesmente deixar os jogadores fazerem o que eles quisessem, ia acontecer o quê? No futebol, por exemplo, ia ficar um monte de jogador na banheira, lá, e um monte de jogador lá na defesa para tentar se resguardar dos banheiristas do outro lado. Ia ter um monte de chutão. O meio de campo ia ficar vazio, ia ter uns 3 jogadores de cada lado só para fazer uma ligação, mas não é que assim, o meio de campo hoje às vezes tem 3 jogadores, mas a linha defensiva, a linha ofensiva, elas se misturam ali, né? Então os jogadores vão trocando de posição, tudo. Não, iam ficar, sei lá, 3, 4 na frente, 3, 4 atrás e mais 3 ali no meio, só para uma bola que sobra para ele fazer uma ligação ali. Não ia ter muita jogada, troca de passes, a construção de uma jogada não existiria. Seria um jogo muito mais rústico, ia parecer mais um jogo de, sei lá, um jogo de criança, assim, quando a gente vê um jogo de criança que tá todo mundo correndo atrás da bola, daí o chutão tem alguém lá na banheira pedindo a bola, pega a bola e faz o gol e não fez mais nada o jogo inteiro, né? Ia ser um jogo mais assim. E a ideia da regra do impedimento é impedir isso, é evitar isso, fazer com que o time tenha que atuar em bloco. Então, por isso, também a gente vê isso no rugby, no futebol americano, no futebol canadense. A gente vê isso nas outras modalidades, até no hóquei. No gelo tem isso, né? No hóquei, no gelo, você não pode dar um passe. Se você tem a linha azul, né, que demarca zona neutra e zona ofensiva, você não pode dar um passe para frente, você estando dentro dela, dando um passe que o disco passe para frente ali. Tem também regras que impedem esse tipo de... regulem, esse tipo de jogada, né? Então, é uma regra importante de existir. O futebol seria mais fácil como regra sem o impedimento? Claramente seria, mas ele seria um esporte pior, seria um esporte, os jogos seriam ruins, assim, os jogos se perderiam em qualidade técnica do espetáculo, viraria uma outra coisa.
Tá? Agora, sobre a regra do impedimento, de ser na mesma linha, e o que é a mesma linha? Então, assim, a ponto mais avançado, ponto mais recuado, daí tem gente definindo que um pedacinho do pé do jogador, se está na mesma linha do defensor, já é considerado a mesma linha, mesmo que o corpo não esteja avançado. Qualquer regra vai dar problema, porque isso é uma coisa da natureza criada pelo VAR. Como o VAR vem com uma tecnologia de precisão milimétrica, literalmente milimétrica, medindo milímetros ali, qualquer jogada vai dar lance polêmico. Daí a questão do que você está querendo considerar polêmico ou não, né? Lembrando, até os anos 90, até o começo dos anos 90, estar na mesma linha era impedimento. O jogador tinha que estar atrás do penúltimo defensor. Então esse monte de gol que a gente tem discutido mesmo ali, não teria discussão, o juiz anularia na hora, e talvez o VAR até mostrasse que o jogador está em uma posição legal que o juiz deu como impedimento porque viu na mesma linha. Houve uma mudança nos anos 90 justamente para ter mais gols, porque foi um período que o futebol teve menos gols aí em sua história. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre essa mudança da regra do impedimento da mesma linha. Muita gente esqueceu que essa regra mudou, mas até os anos 90, mesma linha era impedimento. Tá? Então, como o VAR dá uma precisão milimétrica, ele virtualmente acaba com a regra da mesma linha, porque estar exatamente na mesma linha é algo praticamente impossível, já que ele vai medir centímetros, 1 centímetro, milímetros ali de diferença, o VAR já vai identificar e vai apontar como um erro. Tá? Então, como fazer com isso? Mudar a regra? Não vai mudar nada, porque deve acontecer o quê? Vai continuar tendo lance discutível, porque um jogador está com o corpo todo avançado, mas deixou o pé para trás, ele avançou com uma das pernas, com um dos pés, o outro pé ainda ficou para trás na hora do passe, e daí o zagueiro está justamente do contrário, ele está saindo, e daí um pé do zagueiro que ficou para trás ainda, de repente dá 1 centímetro ali, que o pé do atacante completamente na banheira, mas está 1 centímetro na mesma linha do pé do zagueiro, e daí vai estar posição legal. E daí o torcedor vai reclamar que o VAR está dando o gol que claramente está impedido. Por quê? Porque a gente está ainda acostumado a pensar numa sensação visual do lance, e não com uma precisão eletrônica dele. Então qualquer que seja o parâmetro, qualquer que seja o ponto que você estabeleça, aqui está impedido, aqui não está impedido, se passa a ser mesma linha, corpo inteiro, uma parte do corpo, sei lá o que, tem que estar, não está, sempre vai dar uma questão milimétrica. Vai ter vários lances em que vai ter uma questão milimétrica ali e vai se apontar que estava certo ou errado, e as pessoas vão reclamar do VAR porque elas vão ver ali, né? As pessoas têm que se acostumar com o VAR como ele é. Talvez o VAR merecesse ajustes, merecesse melhorias, talvez no caso de impedimento, como o VAR dá uma precisão eletrônica milimétrica, talvez o VAR exigisse a validação, por exemplo, de lances com determinado nível de dificuldade ali de medir, exigisse, por exemplo, medição em 2 câmeras diferentes. Então pode ser uma saída, porque você dá uma certeza maior. Por exemplo, o gol do São Paulo contra o Atlético Mineiro, que é um lance que foi muito reclamado, os torcedores do São Paulo ainda reclamam. Visualmente, de fato, eu fico com uma sensação, assim, visualmente na hora de eu vejo o lance, pra mim tá sensação em posição legal. O VAR vai lá e mostra que tá assim, 1 milímetro na frente. O Luciano tá 1 milímetro adiantado. E o próprio o torcedor do São Paulo, no próprio perfil oficial do São Paulo, falou que não conseguem ver, mesmo com o VAR não conseguem ver. Tá? Esse é um lance que realmente é muito difícil. E daí muita gente vai argumentar, é um argumento válido que o momento em que é congelado para ver se está parado ou não, existe uma margem de erro, ainda que seja muito pequena, mas uma margem de erro entre o momento em que o jogador dá o passe, ele pega na bola, acerta a bola para fazer o passe, onde você congela essa imagem, até porque como sempre é um momento muito rápido, a bola tá assim, o jogador bate, então às vezes o frame, que você não tem o frame preciso do momento mais adequado para se marcar este momento em que o passe é feito. E daí, de repente, um frame para cá, um frame para lá faria diferença entre o jogador estar adiantado ou não. Então, teria uma margem de erro, e esse impedimento seria muito milimétrico da margem de erro, né? Então, talvez fosse um lance no futuro, estabelecendo novas regras para o VAR, em campeonatos com um determinado nível de pressão, que talvez devesse validar o VAR
com duas câmeras. Por exemplo, deixa uma câmera em cada lado do campo, uma câmera de impedimento de cada lado, e daí você mede o VAR nas duas, você faz a medição com as linhas nas duas. Se elas derem resultados imprecisos, diferentes, por exemplo, se numa diz que está impedido e na outra diz que não, vale a marcação do campo. Vale que se o bandeirinha deu ou não. Se as duas dizem a mesma coisa, daí vale o que o VAR marcar. Pode ser uma possibilidade, porque você diminui a incerteza. Você poderia, por exemplo, ter que começar a exigir, pelo menos para a câmera de impedimento e para a câmera de gol, né, de linha de gol, se for adotar com câmera ali, né, se não for com chip, adotar um esquema com câmeras de lentes super especiais que façam uma medição mais precisa, ali com mais frames por segundo, porque você consegue acertar mais precisamente o momento em que o passe é feito. De repente, imaginar um posicionamento de câmera diferente, de repente um posicionamento de câmera de impedimento, que daí depende do estádio, ter essa possibilidade, mais alto, para não acontecer, como até acontece nesse lance do Atlético de São Paulo, mas acontece muito comum impedimento, que um jogador está tapando a visão do outro, né? Pela câmera de impedimento ali, então um jogador está na frente do outro, e daí é meio difícil, às vezes fica meio difícil de ver qual que é o ponto mais avançado do corpo de cada jogador, sobretudo o jogador de trás, né? Então, de repente, colocando a câmera um pouco mais acima, ela pega numa outra perspectiva e é mais difícil um jogador cobrir a visão do outro. São soluções técnicas ali. Agora, mudar a regra não vai mudar nada, não vai alterar nada, vai continuar tendo polêmica de gol. E daí vai acontecer o quê? Daí vão falar, não, beleza, agora você vai beneficiar o gol quando você diz que um pedaço do corpo está na mesma linha que um pedaço do corpo do defensor, então o atacante está em posição correta. Vai acontecer um monte de gol de jogador que está na banheiríssima, mas por causa de um dedinho da unha do pé, ele vai dar uma unhazinha do dedinho do pé, ele vai estar numa posição legal ali, daí vai ser gol, e daí muita gente vai começar a reclamar que isso também é antinatural, porque o jogador claramente está adiantado, se tira proveito dessa posição dele, faz o gol, e é muito injusto com as defesas, e bibibibobobó. Sempre vai ter, né? Então acho que a regra não tem que mudar. Acho que o que você poderia mudar é pensar em formas de fazer com que o VAR se torne mais preciso e em que ele se torne mais claro, que as decisões dele sejam mais claras. Tá? Então, no caso, eu estou falando da marcação de impedimento, eu não estou nem discutindo o VAR em geral, porque deu um outro debate, até fiz um outro vídeo sobre isso recentemente, vai ficar aqui do lado também, tá? Mas fazer com novo posicionamento de câmera, exigir duas câmeras para validar se você mede numa câmera e claramente o jogador está muito adiantado, assim, visualmente você já percebe que um jogador está aqui, o outro aqui está com o corpo bem avançado, o jogador de trás está com o corpo bem avançado, dá impedimento. Agora, se você chegar naquela coisa de você ter que precisar aplicar as linhas, aplique em duas câmeras. Aplique com uma câmera mais ao alto. Ou aplique com uma câmera com uma super câmera lenta, então que vai conseguir pausar o passe no momento mais correto, o frame mais correto. E de repente você pode fazer tudo isso, porque uma coisa não é excludente. Você pode ter uma câmera mais ao alto, como uma segunda opção de câmera, você pode ter duas câmeras, uma de um lado, outra do outro mais ao alto. Você pode, além de tudo, fazer essas câmeras serem com super câmera lenta. Você pode fazer tudo isso, né? E vai tornar o VAR mais preciso. Acho válido discutir a tecnologia. Acho que ela está aí. Se ela indica o impedimento, acho que o impedimento tem que ser marcado. Acho que não tem discussão quanto a isso. Agora, se alguns lances ainda suscitam tantas dúvidas, né? Tantas discussões porque soam antinaturais, talvez devesse pensar em aprimorar a regra do VAR, a tecnologia embarcada para a aplicação do VAR para esses lances, principalmente de impedimento e de linha de gol eventualmente. Aquela linha de gol até tem outra tecnologia, tudo, e é mais difícil, a visão está tão encoberta assim quanto no impedimento, porque você precisa ter dois jogadores, um como referência do outro, e às vezes um está cobrindo o outro, então você perde a referência. Tá bom? Mas se você gostou do vídeo, da joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham e veja aqui os vídeos do lado que eu falei sobre a mudança da regra do impedimento lá nos anos 90 e sobre o VAR no Campeonato Brasileiro, aí um vídeo de algumas semanas já.